Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, continuando na catequese, estamos falando da missa parte por parte. Estou utilizando o livro do Padre Luiz Chequinato, missa parte por parte. Eu mandei alguns vídeos, fugindo um pouco da questão do livro, uns vídeos de um outro padre aí, para vocês. Eu mandei vídeo explicando justamente essa parte que eu vou estar lendo aqui, que é a procissão das oferendas, ofertório, prefácio, santo. Mas eu vou ver se eu faço ver se eu consigo fazer agora de manhã. Eu vou fazer já estou fazendo esse áudio agora. Talvez vai ser um áudio um pouco mais extenso, mas vou dar uma passada rápida sobre esses temas, tá? Então estamos falando da procissão das oferendas. E aí o padre falando assim: quando eu estudava no Ipiranga em São Paulo, um dia saí para um caminhar em direção a São Bernardo. Era uma manhã fria do início de maio de 1959. Aí ele conta, eu não vou ler porque já li essa história, né? Ele conta a história que encontrou dois meninos pobres, dizendo que estavam juntando, catando reciclado para comprar um presente para a mãe, para fazer uma festa surpresa para a mãe, né? E aí o padre achou lindo, foi uma lição para ele, né? Fez lembrar da viúva pobre que deitou as últimas moedas que ela tinha nos cofres do templo em Jerusalém. Então, eu falei um pouco sobre essa questão da procissão das entradas, né? Eu li o texto e o padre falou assim, ela não é uma coisa que precisa ser realizada, né? A procissão das oferendas, né? O que seria a procissão das oferendas? Quando você pega duas pessoas, uma leva as galhetas de água e vinho e a outra leva o cálice, né? O cálice, né, que já vem com o sanguíneo, a patena, a hoxa magna, a pala e o corporal, né? Então elas levam a procissão do pão e vinho, né? Agora tem que tomar cuidado para que isso não vire rotina, né? Senão começa a perder o sentido, né? Se fazer isso de vez em quando é até legal, até bonito, mas não pode ser uma constante para não virar uma rotina, para não perder o sentido daquilo que é a procissão das oferendas. Agora, no ofertório, nós colocamos na cesta a nossa oferta. O ofertório é aquela parte onde não somente a gente oferta a nossa vida diante do altar, mas onde a pessoa passa com a cestinha, recolhendo, né, os donativos dos fiéis. Então, quando na hora do ofertório, a gente coloca na cesta a nossa oferta para a conservação e manutenção da casa de Deus. Não é uma esmola. Deus não é mendigo. É o Senhor da nossa vida. Ele não precisa de uma esmolinha, mas merece nossa gratidão em sinal de retribuição a tantos benefícios que dele recebemos. Infelizmente, há quem dá um miudinho que se desse a uma criança, essa nem aceitaria. É hora de mostrarmos a nossa generosidade. A oferta tem também um sentido educativo. É um gesto espontâneo e consciente, bem evangélico, que deve representar nosso desapego e nossa libertação. Assim está na Bíblia: cada um dê com liberdade de coração, sem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Se nossa oferta não for sinal de amor e gratidão, é melhor não darmos nada. Olhe o que o Senhor nos fala através do profeta Malaquias: quando ofereceis em sacrifício um animal cego, não é isto mal? E quando trazeis um animal coxo doente, isso não é um mal? Vamos, oferecei-o ao vosso governador para ver se ele ficará contente convosco e vos dará de bom grado a recompensa. Malaquias 1, versículo 8. Outra condição para Deus aceitar a nossa oferta é que estejamos em paz com nossos irmãos. A fé não pede apenas a minha comunhão com Deus, mas também com os irmãos. Jesus disse: se ao apresentares a tua oferenda ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferenda. Mateus 5, do 23 ao 24. A apresentação do pão e do vinho, né? Tem uma história aqui que eu já li, né? Eu fiz esse áudio várias vezes, mas acabou não dando certo, não consegui enviar. Por isso que eu estou fazendo de novo.
Não vou ler a história, vou pular direto para o tema. O nosso pão e o nosso vinho. Na missa nós oferecemos a Deus o pão e o vinho, que pelo poder do mesmo Deus, mudam-se no corpo e no sangue do Senhor. Deus aceita a nossa oferta e a transforma numa dádiva de valor infinito, que é a própria divindade. Sempre que colocamos nas mãos de Deus aquilo que está em nossas mãos, acontece a maravilha do milagre, como aconteceu com os 5 pães e os 2 peixes. O presidente da celebração recebe as ofertas da comunidade e as apresenta a Deus. Um povo de fé não traz apenas pão e vinho, mas no pão e no vinho oferece a sua vida. Um dia, o pão foi uma semente que o lavrador semeou na terra e cultivou com amor e esperança. Depois colheu com alegria o fruto do seu trabalho e o colocou sobre o altar. Deus pega a nossa oferta e a transforma em pão da vida e vinho da salvação. Então, no rito do pão e do vinho, na ofertório, enquanto nós cantamos, o padre faz essa oração. O padre oferece o pão a Deus, dizendo: Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar pão da vida. Depois o sacerdote coloca a hóstia sobre o corporal e prepara o vinho para oferecê-lo do mesmo modo. Antes, porém, ele põe algumas gotas de água no vinho, dizendo: Pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Como se vê, a mistura da água no vinho simboliza a união da natureza humana com a natureza divina. Na sua encarnação, Jesus assumiu a nossa humanidade e reuniu em si Deus e o homem. E assim como a água colocada no cálice torna-se uma coisa só com o vinho, também nós, na missa, nos unimos a Cristo para formar um só corpo com Ele. Em seguida, o presidente eleva o cálice e diz: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. O povo pensa que a bênção é sempre alguma coisa que desce de Deus para os homens, mas não é só isso. No sentido bíblico, a bênção pode subir dos homens para Deus em forma de louvores e ação de graças. Abençoar é bendizer. Então o homem bendiz ou abençoa a Deus porque em vão seria o seu trabalho de semear e cultivar a terra se Deus não fizesse a semente nascer e a planta crescer. Nós bendizemos a Deus nessa hora, não só porque Ele faz cair a chuva e produzir trigo e uva, mas sobretudo porque Ele faz o milagre de mudar o nosso pão e o nosso vinho no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós bendizemos a Deus porque o pão comum que oferecemos vai se tornar para nós o pão da vida e o vinho vai se tornar vinho da salvação. Essa é a grande dádiva. Nós recebemos incomparavelmente mais do que aquilo que oferecemos. Por isso bendizemos. Observação: o vinho deve ser puro de uva e as hóstias também devem ser de trigo puro e não fermentado. Antes da consagração, as hóstias são simplesmente pão como qualquer outro pão sem mistura. O cálice com vinho e a âmbola com as hóstias para a comunidade ficam sobre o corporal no centro do altar, junto da hóstia grande do presidente, que é colocada sobre a patena. Deixa eu ver aqui mais. As últimas orações do ofertório. Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. A Bíblia menciona especialmente 2, Caim e Abel. Pela seguinte razão: o primeiro representa o mal, o segundo representa o bem. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Certo dia, eles ofereceram sacrifícios a Deus. Abel ofereceu uma ovelha e Caim ofereceu frutas. Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim, certamente porque Abel ofereceu a ovelha com alegria e Caim ofereceu suas frutas com má vontade. Por isso Caim ficou revoltado, seu coração se encheu de ciúme e de ódio contra seu irmão. Tanto é que um dia ele acabou matando Abel com uma paulada. A oferta agradável a Deus. Quando oferecemos um presente, devemos fazer 2 coisas: ver se o presente é agradável à pessoa que vai receber e dar esse presente com amor e alegria. De fato, é assim que procuramos fazer. Antes de dar uma camisa a alguém, procuramos saber que número aquela pessoa veste e de que cor ela gosta. Santa Teresinha dizia que queria não só obedecer aos mandamentos, mas fazer o capricho de Deus até nas menores coisas. E quanto àquilo que agrada a Deus, podemos adiantar uma coisa: Ele não aceita sacrifícios de quem não sabe amar. Jesus disse: quero misericórdia e não sacrifício. Mateus 12, versículo 7. Deus não aceita sacrifícios de quem não tem reta intenção ou o faz por mera formalidade. São Paulo escreveu aos cristãos de Roma: eu vos exorto, irmãos,
pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossas vidas como hoxa viva, santa e agradável a Deus. Seja este o vosso culto espiritual. Romanos 12, versículo 1. Nesse encontro, vamos ver as últimas orações do ofertório. Elas falam que o nosso sacrifício é aceito por Deus quando temos um coração purificado e humilde. Depois de ter colocado o cálice sobre o corporal, o presidente inclina-se diante do altar e reza em voz baixa. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Essa oração é tirada do livro de Daniel. Deportado para a Babilônia, o povo de Israel estava longe do templo e não podia oferecer a Deus sacrifícios de cordeiros e bois. Então Azarias fez essa bela oração, oferecendo a Deus o seu sacrifício espiritual. Incensação e purificação das mãos. Quando a missa é solene e festiva, costuma-se fazer a incensação do altar do presidente de celebração da Assembleia. O incenso tem um simbolismo. Significa que aquele sacrifício deve subir de Deus como a fumaça. Não tem nada de magia, coisa de macumba, de relação com espíritos maus. Não é uma defumação. Antigamente, a comunidade levava para o altar ofertas como alimento e outros objetos que poderiam sujar as mãos do presidente. Por isso ele lavava as mãos. Hoje, além da purificação das mãos, tem também o sentido de uma purificação espiritual do ministro de Deus. Por isso, ao lavar as mãos, o presidente ora em voz baixa: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Essa oração é tirada do Salmo 50, versículo 4. Lembra Davi pedindo perdão do seu pecado. O sacerdote não está junto do altar como alguém que intercede por um povo passivo. Não. A oração deve partir também da comunidade que se constitui numa assembleia celebrativa. Por isso, o presidente se volta para o povo e pede: orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E a Assembleia responde: receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Veja que em primeiro lugar está a glória de Deus. Oração sobre as oferendas. Essa oração, chamada sobre as ofertas, tinha antigamente o nome de secreta, porque era rezada em voz baixa pelo celebrante. Pode-se também dizer oração sobre os dons. A finalidade dessa oração é colocar nas mãos de Deus os dons que trouxemos para o santo sacrifício, como vimos já nas orações anteriores. É um modo de insistir na mesma coisa diante de Deus. Bem ao gosto do Evangelho, como ensina Jesus na parábola do homem que foi pedir ao amigo um pão a altas horas da noite. Este estava dormindo, mas o homem bateu até que ele veio atender. Lucas 11, dos 5 ao 8. Ou, como está na parábola do juiz e da viúva, o qual a atendeu devido à sua insistência. Lucas 18, do 1 ao 8. Com a oração sobre as ofertas, termina a parte do ofertório. Inicia-se agora a oração eucarística, ou anáfora, que começa com um prefácio. Estamos entrando no coração da celebração, que é o mistério da presença real de Jesus, do pão e do vinho consagrados. Para isso é que fizemos toda essa purificação de vida. Todo respeito ainda é pouco para entrarmos no Santo dos Santos da celebração. Prefácio e Santo. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro em Madian. Foi avançando pelo deserto e chegou ao monte Horebe, que é o monte de Deus. Ali viu uma sarça de fogo e ficou admirado porque o arbusto estava em chamas e não se consumia. Então Moisés pensou: quero chegar mais perto para ver como é isso. Vendo que Moisés se aproximava da sarça ardente, Deus lhe disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Aí o Senhor lhe disse: não te aproximes deste lugar. Tira as sandálias, pois o lugar onde está é santo. Êxodo 3, dos 1 ao 5. O templo de Jerusalém e nossas igrejas. Para os judeus, santo era todo lugar onde Deus se manifestava, porque Deus é santo. De maneira especial, santo era o templo. E no templo havia uma parte santíssima chamada Santo dos Santos. Aí, só o sumo sacerdote entrava, e uma vez por ano apenas para o sacrifício expiatório. Era uma sala que ficava bem no interior do templo, cercada de muito respeito e relevância, pois ali estava a Arca da Aliança. Tinha também o nome de tabernáculo. Só depois de se purificar é que o sacerdote podia entrar ali. Era um lugar temível e intocável, pois Deus tinha ordenado a Moisés: diga a toda a Assembleia dos filhos de Israel: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, do 1 ao 2. Lembramos que hoje, em termos de presença de Deus, o mais simples templo católico é mais importante que o templo de Jerusalém, porque tem dentro de si não a Arca da Aliança, mas o próprio Cristo Deus vivo.
presente no sacrário, com aquela luzinha acesa ao lado. Ele é o verdadeiro Santo dos Santos. Estamos fazendo essa observação porque agora vamos estudar o prefácio Santo na Missa. Prefácio. Terminada a oração sobre as ofertas, começa o diálogo que nos introduz no prefácio, que é o seguinte: Senhor esteja convosco, a Assembleia responde, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, a Assembleia responde, o nosso coração está em Deus. O presidente diz, demos graças ao Senhor nosso Deus, e a Assembleia responde, é nosso dever e nossa salvação. Esse diálogo é sempre o mesmo em todos os tempos do ano litúrgico. Em seguida vem o prefácio, que é variável, há um ou mais para cada tempo da liturgia. Por exemplo, prefácios do Advento, do Natal, da Epifania, da Quaresma, da Paixão, da Páscoa, da Ascensão do Senhor, do Pentecostes, de Cristo Rei, da Eucaristia, da Santíssima Trindade, de Nossa Senhora, de São José, dos Apóstolos, dos Santos, dos Mártires, dos Pastores, das Virgens e Religiosos, dos Anjos, dos Mortos e diversos prefácios do tempo comum, além de alguns prefácios especiais que fazem parte da oração eucarística. O presidente reza o prefácio de braços abertos e cada prefácio tem algumas próprias palavras referentes à festa que se celebra. Por exemplo, no Natal fala do nascimento de Jesus, na Páscoa faz referência a Cristo ressuscitado. O prefácio é um hino de abertura que nos introduz no mistério eucarístico. Por isso, o presidente convida a Assembleia para elevar os corações a Deus, dizendo, corações ao alto. É um hino que proclama a santidade e dá graças ao Senhor. O Santo. O final do prefácio é sempre igual. Termina com essa aclamação. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Às vezes, quando o santo é cantado, muda-se algumas palavras, mas o sentido deve permanecer ao mesmo. Em geral, é cantado nas missas dominicais e recitado nas missas simples no meio da semana. O santo é tirado do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, o qual teve a seguinte visão. Serafins do templo aclamavam em alta voz. Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A repetição dizendo 3 vezes santo é um reforço de expressão para significar o máximo de santidade. É como se dissesse que Deus é santíssimo. O profeta Isaías deixa bem claro nessa passagem é que ele é um homem de lábios impuros, indigno de falar em nome de Deus e que, no entanto, viu a glória do Senhor no templo. Por isso estava atemorizado e dizia, ai de mim, estou perdido. Então veio um anjo e purificou seus lábios com uma brasa viva. Esta passagem é uma lição para nós, para nós que participamos da Eucaristia. Também nós somos pecadores de lábios impuros e estamos nos preparando para receber o corpo do Senhor em nossa boca. Não nos esqueçamos de que Deus é 3 vezes santo, isto é, santíssimo, Senhor do céu e da terra, que em seu nome vem a nós o Cristo, a quem devemos bendizer, bendito o que vem em nome do Senhor. A consagração do pão e do vinho. Tem uma historinha. Na Copa do Mundo de 74, uma hora antes de começar o jogo da Polônia, eu disse a um artista polonês, que decorava o painel da igreja de Bariri, em São Paulo. Aristarco, o senhor não vai ver o jogo? Não vou, respondeu-me ele, pois existe mais beleza no grão de feijão que nasce do que uma bola que bate na rede. Eu acho que o pintor polonês tinha razão. O nascimento e o crescimento de uma semente é um espetacular milagre. Nós só não ficamos admirados porque virou rotina. Um eucalipto de 20 metros de altura, um dia esteve todinho dentro de uma pequenina semente. A chuva, a terra, o sol e o tempo deram condições para que aquela sementinha viesse a ser uma gigantesca árvore. Tanto é que, se a semente fosse de laranja ou de abacate, a árvore seria uma laranjeira ou um abacateiro, porque a árvore estava todinha concentrada dentro daquela semente. Então é assim na consagração, né? De maneira mais admirável, ainda é a transformação do pão e do vinho na hora da consagração na missa, né? Por ordem de Cristo, o presidente de celebração pega o pão e apresenta à Assembleia, falando as palavras que Jesus mandou dizer, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós, e aquele pão se muda no corpo do Senhor. A mesma coisa o sacerdote faz com o cálice de vinho, que se torna o sangue de Jesus. Então aqui acontece o milagre da transubstanciação, ou seja, a mudança de substância. O pão deixa de ser pão e se torna o corpo de Jesus.
O vinho deixa de ser vinho e se torna o sangue de Jesus. Mais eficaz que a terra é a chuva que transforma a semente em árvore, é a palavra de Deus que muda o pão em vinho no corpo e sangue do Senhor. A palavra de Deus é eficaz, isto é, realiza aquilo que Deus diz. Deus disse, haja luz, e imediatamente houve luz. Gênesis 1, versículo 3. Lembramos que, especialmente na missa, o sacerdote age em persona Christi, isto é, em lugar da pessoa de Cristo. É como se Jesus estivesse pessoalmente presidindo a celebração. Tanto é que o padre diz, isto é meu corpo, e aquele pão não se torna o corpo do padre, mas o corpo de Cristo, porque ele celebra por ordem de Jesus, que disse, fazer isto em memória de mim. Lucas 22, versículo 19. Vou parar por aqui, depois a gente continua o restante, né, a gente continua explicando mais sobre a questão da consagração do pão e do vinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.